Oi. Boa noite, igreja. É muito bom reencontrá-los aqui à noite para prestarmos mais um culto ao nosso Senhor. E neste momento nós agradecemos a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, de poder louvar o nome dEle, de poder encontrar com nossos irmãos e estar em comunhão. E agora nós vamos escutar as nossas comunicações referentes à nossa igreja. Notícia na PIBS. E veja agora as informações da nossa igreja. Livro 100 dias de oração. Está disponível na secretaria livro da campanha dos 100 dias de oração. Venha buscar o seu e participe. Investimento R$8. Ensaio do coro masculino. Dia 16 de abril, às 20 horas. Trazer as partituras. Eles cantam e louvam. Volume 1 e 2. Trazer R$25 referente à camiseta oficial. Os coristas que foram ao Batã tragam as camisetas que foram emprestadas. Convite para culto em ação de graças. Dia 27 de abril, às 20 horas, no Templo da PIBS, a irmã Jane Farias convida toda a igreja para celebrar seu aniversário de 50 anos. Bazar Missionário. No próximo mês de maio, o Ministério de Evangelismo e Missões estará promovendo um bazar missionário com o objetivo de contribuir financeiramente com as despesas da nossa conferência missionária. Para a realização desse evento, estamos pedindo aos irmãos que contribuam doando calçados, bolsas, cintos, bijuterias e também artigos de decoração que estejam em bom estado de uso. Pedimos também a gentileza que nos entregue as roupas e os calçados já lavados. Os irmãos que puderem nos ajudar com alguma doação podem entregar a irmã Zélia ou deixar na secretaria da igreja. Atenção, o Ministério da Juventude, juntamente com o Ministério de Evangelismo e Missões, tem o prazer de convidar toda a igreja para participar do primeiro altar missionário da PIBS, para um trabalho evangelístico em Sobradinho 2, na congregação do pastor Carlos Borges. Para mais informações, procurar os seminaristas Mateus Chaveiro e Elias Vicente. Oficina de talentos. Irmãos, queremos dar início aos cursos da Oficina de Talentos em maio de 2013. As matrículas já estão abertas e serão feitas apenas no período de segunda a sexta na secretaria da Divulguem e participem. E durante toda a semana, não deixe de parabenizar nossos irmãos que estão completando aniversário. Que Deus abençoe a todos nesse dia especial. Veja mais informações em nossos www.pibsobradinho.org.br ou 3591-6966. Venham e participem.
Convido os irmãos a se colocarem de pé para juntos recitarmos o texto bíblico que se encontra no nosso boletim e auxiliado também pelo nosso telão. Todos juntos? E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do nosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que essa palavra se aplique às nossas vidas. E neste momento, com o mesmo entusiasmo, vamos cantar o hino Vou Seguir com Fé. Meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira. Eu não temerei, não, eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, oh, a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei, não. Eu sei para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus. E é porque nós sabemos que para o nosso Deus não há problemas, que para o nosso Deus nada é empecilho, que nós podemos prosseguir olhando para Cristo, o autor, o consumador da nossa fé, aquele que cuida das nossas vidas. E é isso que nós vamos cantar nesse momento com o hino 579, que olhamos para Cristo. Ruge forte e contundente a guerra do pecado, mas os seus clangores vins não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos
Os irmãos podem se sentar, nós vamos cantar mais uma música, e que eu imagino que seja nova para muitos dos irmãos. Se você conhece, já canta conosco. Se você ainda não conhece, essa é a oportunidade de aprender. E com essa música nós vamos cantar que o nosso Deus, Ele está acima de tudo, Ele está acima de todos, que perante o nosso Deus não há nada que seja grande o suficiente para impedi-lo, e que todo o universo, que todo mundo um dia se prostrará aos pés do nosso Deus. Vamos cantar. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Nós vamos cantar no início, acho que já deu para aprender. Convido você a cantar com a gente. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás.
querido, nós nos colocamos diante do Senhor e dizemos que Tu és santo. Pai, nós sabemos que não há nada acima do Senhor, que o Senhor governa sobre todo o universo, governa sobre as nossas vidas. E nesse momento, Pai, com essas canções nós rendemos ao Senhor a nossa adoração, o nosso louvor. Pai, que cada palavra que foi cantada aqui, que tenha sido realmente vinda dos nossos corações, que o nosso louvor agrade a Ti. É a oração que fazemos, agradecidos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido você que está nos visitando, que não é membro da nossa igreja, está conosco nos visitando, primeira, segunda, talvez terceira vez, para que fique de pé, para que possamos conhecê-los. Todos aqueles que estão nos visitando, por favor, por um instante. A igreja diz: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se bem no nosso meio. O irmão Valdivino me disse que está conosco entre os visitantes o irmão Elvésio e a filha. É isso? É o irmão aqui no centro. O irmão Elvésio foi membro da igreja e foi um dos construtores da igreja, é isso? Seja muito bem-vindo a todos os nossos visitantes, muito bem-vindos e voltem sempre. Sintam-se bem no nosso meio. Quero convidar aqui à frente os nossos irmãos que estão aniversariando essa semana. Temos alguns nomes no boletim e talvez você faz aniversário essa semana, mas não tem o seu nome na lista. Se você não tem, venha. Assim mesmo, nós queremos orar por você. Temos então no dia 14, Laís, Stefane. No dia 15, Maria Ivanira, Rita Bezerra. No dia 16, Davi Teixeira Mendes. Dia 17, Débora Guedes, o Esmeraldo Pereira, Nilde Lemos. No dia 18, Mariana de Abreu, o Norton, Wellington. No dia 19, Daniela Cristina, Deise Lucy, Caleb Monteiro. No dia 20, Ana Maria Rita e Roberto Bolsas. Os irmãos que estão presentes, que fazem aniversário essa semana, se tiver mais alguém, às vezes que faz aniversário de casamento, não está aqui, pode vir também à frente. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor. Convido o irmão Edson que vem aqui à frente. Ele vai estar nos dirigindo nessa oração de gratidão. Gabriel vem para agradecer ao Senhor pelo livramento, sofreu um acidente de moto essa semana. Hoje foi pego por um carro, mas apesar da perna mancando, parece bem. O Senhor livrou e nós vamos agradecer ao Senhor também por isso. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor, primeiramente pelas Tuas misericórdias, que as misericórdias do Senhor, como diz a Tua palavra, são as causas é o motivo pelo qual nós não somos consumidos, Senhor, e é por isso que nós estamos aqui. Se estamos aqui é porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado, tem preservado as nossas vidas. Agora te louvamos o Teu nome por todos esses irmãos que completam mais um ano de vida. Nós nos regozijamos, nos alegramos na presença do Senhor e bendizemos o Teu nome nesse momento, quando podemos reconhecer a Tua bondade nesses anos de vida que o Senhor tem concedido aos Teus servos. Queremos Te louvar também, Senhor, pelo livramento que o Senhor deu ao Gabriel, desse acidente de carro, que ele foi, se envolveu num acidente com a sua moto e o carro. Nós Te louvamos pelo livramento e Te pedimos que o Teu servo saiba a cada dia reconhecer que o Senhor é o dono da vida e mais uma vez preservou a vida dele e que a vida do Gabriel seja para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Assim como a vida de todos nós. Nós Te louvamos porque a vida é um presente do Senhor e se o Senhor tem nos dado a vida, que seja para honrar e para glorificar o Teu santo nome. Te pedimos também pelo sobrinho da irmã Áurea, que teve que se submeter a uma intervenção cirúrgica para a colocação de uma ponte de safena. Nós te pedimos que o Senhor esteja abençoando essa vida. Não sabemos se é servo do Senhor. Se for servo do Senhor, que o Senhor coloque a Tua mão sobre ele. Se não for, da mesma forma, que o Senhor esteja abençoando essa vida e que se renda aos pés do Senhor. Muito obrigado por esse momento de culto, Senhor, e nós Te pedimos em nome de Jesus, que tanto nós que estamos aqui no templo, quanto aqueles que nos acompanham pela internet, que os nossos pensamentos, as nossas almas, as nossas emoções, todo o nosso ser,
esteja voltado para o culto ao Senhor, para juntos estarmos bendizendo o Senhor, sermos edificados pelo louvor que é devido ao Teu nome e pela pregação da Tua palavra. Abençoa a Tua igreja, Senhor, abençoe a todos que estão participando desse culto. Nós te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. E eu quero convidar mais 3 pessoas para virem aqui, para nós orarmos. Rafael, vem Rafael, Hudson, Larissa, por favor, os 3. Um dos motivos pelo qual nós vamos orar agora, o irmão Edson já mencionou, a irmã Aura pediu para que nós estivéssemos orando pelo seu sobrinho, o Isaías. Ele fez uma cirurgia, fez 3 pontos de safena, e depois da cirurgia teve uma convulsão, está num estado grave no hospital. Os médicos já não têm, pelo que eu entendi, tanta esperança, e disseram: olha, é melhor interceder e orar pela vida dele, porque a medicina já não sabe muito mais o que fazer. E nós vamos interceder, nós vamos orar. Rafael, você vai orar por ele. Isaías. Chegou para mim a notícia também de que o pastor Jonatas, que é pastor da igreja aqui ao nosso lado, Igreja Batista Nacional, sofreu um princípio de infarto hoje, e me parece que vai ser operado ainda hoje. Está internado, vai sofrer uma cirurgia. Então o Hudson vai orar pelo pastor Jonatas, e Larissa vai orar pelo pastor Washington. Ele retorna na terça-feira. Pelo que eu vi nas notícias do Face, ele já começou a viagem de volta. Está em Portugal, e ele chega aqui na terça-feira. Vamos orar por esse tempo que ele tem então de retorno. Oremos. Senhor Deus e Pai, mais uma vez na Tua presença, ó Deus, nós queremos agradecer, ó Pai, porque o Senhor de fato é o dono da vida. E em especial eu venho pedir ao Senhor pela vida do Isaías, ó Deus. O Senhor sabe, o Senhor conhece o coração dele, e sabe que no íntimo, Deus, ele muitas das vezes pode estar preocupado em como deve estar acontecendo tudo isso, por que deve estar acontecendo, mas que ele possa ter a ciência de que o Senhor está no controle de tudo. E que ele possa confiar no Senhor, ó Deus, e que o Senhor possa, Pai, de alguma maneira demonstrar a ele, Pai, o Teu amor a cada vez mais. Que ele possa se render aos Teus pés, ó Pai, e glorificar o Teu nome, mesmo no estado onde ele está. E é isso que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Pai, continuando intercedendo, ó Pai, por essas vidas, ó Deus, nós queremos colocar diante das Tuas mãos, ó Pai, diante de Ti, a vida do pastor Jonatas, ó Deus. Ó Pai, nós queremos pedir que o Senhor faça, assim, ó Deus, a Tua vontade nesta vida, que o Senhor, Pai, possa estar com ele, ó Pai, nesse momento, ó Pai, de susto, nesse momento difícil, ó Deus, mas não somente com ele, mas também toda a família, ó Pai, as pessoas que estão ali com ele, acompanhando, ó Pai, passando por esse momento chato, ó Pai, mas, ó Deus, que o Senhor possa estar confortando a cada um ali, ó Deus, que cada um possa estar crendo, ó Pai, no poder das Tuas mãos, ó Deus, naquilo que o Senhor pode fazer, ó Deus. Nós sabemos que o Deus, ó Deus, do impossível, ó Deus, sabemos que é o Deus que pode fazer todas as coisas. E mediante a Tua vontade, ó Pai, nós queremos entregar essa vida em Tuas mãos e pedir, ó Deus, que o Senhor possa estar com ele, com a família, ó Pai, com essa igreja, ó Pai, neste momento, ó Deus. Nós entregamos em Tuas mãos e oramos agradecidos em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Senhor Deus, ainda na Tua presença, ó Pai, quero Te pedir que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, esse culto que nós estamos prestando a Ti. Quero Te agradecer pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na Tua casa para louvarmos a Ti, aprender mais de Ti. Quero Te pedir agora, em especial, pelo pastor Washington, que está retornando de viagem, que o Senhor possa estar com ele, Senhor, que os Teus anjos possam estar protegendo nessa volta, que nada de mal, Senhor, venha ocorrer com Teu servo. Quero Te pedir também que o Senhor possa estar abençoando o decorrer desse culto. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Nós vamos dar sequência ao culto com uma participação musical do irmão Renato.
vezes a angústia vem te assolar e tudo que acontece te enfraquece no mundo aqui. Olha, saiba que a vida tem o seu começo, um começo de alegria e paz com Cristo no mundo aqui. No mundo aqui, olha, esqueça o mundo e dê um passo em rumo ao horizonte, passo firme e certo. Olha, ainda esperança, pois quem busca e espera um dia alcança vitórias em Cristo. Olha, quantas vezes você sente em seu coração uma grande ansiedade, estranha sensação no teu viver. Olha, saiba que existe alguém com muito amor, que compreende, perdoa e te dá valor em teu viver, em teu viver. Olha, esqueça o mundo e dê um passo em rumo ao horizonte, passo firme e certo, e certo. Olha, ainda esperança, pois quem busca e espera um dia alcança vitórias em Cristo, em Cristo. Olha, convido você que fique de pé. Nós vamos cantar o hino 434 do nosso cantor cristão, Onde os Obreiros. Os campos tão vastos a rourejar, a causa requer prontidão, vigor, a quem se farto desvelhado. Onde os obreiros, a quem quer ir, nos campos tão vastos a escassez suprir, só quem decidir hoje se entregar.
os frutos benditos arrecadar. O joio do mal a proliferar, o trigo do mestre quer sufocar. Ceifeiros amantes do campo entrai, o dia declina, se faz secar. Onde os obreiros, ó quem quer ir, nos campos tão vastos escassez suprir. Quem quer decidir hoje a se entregar e os frutos benditos arrecadar. Portas abertas à pregação, nações suspirando por salvação. Onde os obreiros pra anunciar de Deus o perdão de um amor sem par. Onde os obreiros, quem quer ir, nos campos tão vastos escassez suprir. Quem quer decidir hoje a se entregar e os frutos benditos arrecadar. Faremos agora a leitura com a Kécia. Ainda em pé, façamos a leitura bíblica que se encontra em Esther, capítulo 4, dos versículos 12 ao 17. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou-lhe dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Agora vamos ouvir a participação musical do irmão Alex Lima. Feliz é o que Deus prometeu pra você. Muito mais do que os olhos mortais podem ver. Ser feliz é viver muito além das aparências. Ser melhor e crescer, tendo a Deus por referência. Ser feliz é aceitar tudo o que Deus mandar. Ser feliz é entender que felicidade sem fim começa por obedecer. Ser feliz é dar a Cristo o primeiro lugar. Confiar que ao seu lado se pode sonhar. Ser feliz é chorar quando a dor o atormenta,
Jesus vai te dar. Pão que a vida alimenta. Ser feliz é aceitar tudo o que Deus mandar. Ser feliz é entender que felicidade sem fim começa por obedecer. Sou feliz e nada vai me fazer desistir. Ao trilhar em meu caminho eu vou prosseguir. Ser feliz é brilhar, é viver com transparência, ser melhor e crescer, tendo a Deus por referência. Ser feliz é aceitar tudo o que Deus mandar. Ser feliz é entender que felicidade sem fim começa por obedecer. Felicidade sem fim começa por obedecer. Amém. Convido as crianças de 4 a 7 anos para virem aqui à frente, para a gente estar orando por elas. Oremos então, irmãos. Senhor, meu Deus, eterno Pai, agradecemos, Senhor, por mais esse momento que podemos estar aqui, Senhor, presentes para te louvar e engrandecer. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada criança, Senhor, e das famílias, colocando no coração delas toda a mensagem que vai ser pregada nesse momento. Que o Senhor possa estar fazendo com que através delas, Senhor, a palavra também possa ser passada para a sua família, tanto os já salvos como os não, que o Senhor possa estar fazendo com que através da vida delas, Senhor, outros membros de suas famílias possam ser salvos. É o que te pedimos, agradecemos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós vamos dar sequência, então, estudando um pouco da palavra de Deus, uma porção da palavra de Deus nessa noite. Mas antes de nós abrirmos nossas Bíblias, antes de você abrir sua Bíblia, eu queria trazer você para uma reflexão a respeito da sociedade em que nós vivemos. Nós vivemos numa sociedade corrompida, uma sociedade que há algum tempo já não
apresenta mais valores morais e que, ao que tudo indica, se esforça para que isso aconteça. Parece que tudo lá fora caminha para que você e para que as pessoas se orgulhem por não ter respostas, por não ser presunçosos e ter padrões. Tudo nos leva a uma vida desregrada. E o mais interessante é que numa sociedade onde se prega tanto a liberdade, me parece que cada vez mais eu sou obrigado a aceitar a liberdade. É um contrassenso numa sociedade que lutou tanto contra a ditadura militar, por exemplo, e um povo que lutou para que tivesse o direito de escolher os seus governantes, direito de escolher o rumo da nação, e de repente nós vivemos debaixo de outras ditaduras mais modernas. Nós vivemos diante da ditadura de um movimento feminista, por exemplo, que vai dizer o seguinte: olha, eu não quero que a mulher seja reconhecida só pela beleza, só pelo corpo. E como é que o movimento faz? Nós vamos protestar, então, nós queremos mudar isso. A mulher não vai ser mais reconhecida pelo corpo. Vamos fazer um protesto e vamos levar um monte de mulheres nuas para a praça para protestar contra o abuso da mulher. Faz algum sentido para você? Ou então nós vemos aí um movimento homossexual que se diz ser tolerante, que diz pregar uma tolerância, e em nome da tolerância, essas pessoas querem que você seja obrigado a dizer que ser homossexual é uma coisa linda, e que qualquer coisa diferente disso é crime. Nós vamos ouvir um discurso do tipo: olha, não existe Deus, os religiosos são ignorantes, são intolerantes, a religião prega o ódio, prega a violência, por isso eu quero combater tudo isso, então eu vou fazer um movimento armado, eu vou depredar igrejas, vou pichar os muros. Nós vivemos a ditadura do relativismo. Eu não tenho mais direito a ter opinião, porque o simples fato de eu ter uma opinião, de eu ter um conceito fechado, já me torna alguém contrário à sociedade, porque tudo é relativo. Eu vivo a ditadura da estética, em que eu tenho que ter um corpo perfeito, eu tenho que ter um estilo padrão, e quem não está nesse padrão não serve. Ele é jogado à margem da sociedade e ele é inclusive ridicularizado por não estar dentro do padrão. Como a preletora dessa manhã falou, nós vivemos também uma ditadura filiarcal, em que os filhos é que agora estão mandando em casa. E é o filho agora que diz o que compra, o que faz, o que deixa de fazer. Eu não gosto de você, pai, porque você não me deu isso. Uma vez eu e Ana estávamos no shopping e o menino simplesmente xingava a mãe, brigava com ela a toda altura, porque ela não queria comprar o lanche maior para o menino. E ela dizia para ele: você não vai dar conta de comer. E ele não queria saber, ele só queria xingar a própria mãe. E nós vemos pais reféns, famílias reféns. A ditadura do consumismo, que diz para você o tempo todo: você precisa comprar, 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 comprar. Mesmo que você tenha algo ainda em perfeito funcionamento, que resolva todos os seus problemas, não serve. Não serve, porque você não tem o que é novo. Você tem o modelo 1? Não, mas sai um segundo modelo, o modelo beta, 2.0. Você precisa comprar, você precisa ter. Vivemos a ditadura do individualismo. Olha, eu cuido da minha vida e ninguém tem nada com isso. Ninguém dê palpite naquilo que eu faço, porque não aceito. Como é que eu posso dizer que uma sociedade dessa é livre? Isso é para nos enganar. E você talvez esteja o tempo todo pensando que você tem liberdade, e você olha para o mundo e fala assim: não, não vamos mexer com isso não vamos preocupar com as coisas que estão acontecendo lá fora, porque eu sou livre, quando na verdade esses conceitos estão sendo o tempo todo estão sendo colocados goela abaixo, estão sendo colocados nas nossas famílias. O nosso mundo vai de mal a pior. E o que é que você vai fazer com isso? O que é que você tem feito em relação a isso? Será que nós temos feito de conta que nada disso é comigo? Que nada disso me influencia?
Abra sua Bíblia no livro de Esther. Esther, você vai abrir no capítulo 4. Esther capítulo 4. Pode abrir sua Bíblia e fique com ela aberta. Antes de nós fazermos a leitura, só um breve contexto no restante do livro de Esther, para que você entenda onde nós vamos entrar. O livro de Esther, a história se passa num contexto do Império Persa, uma dominação pelo Império Persa. O Império Persa, ele era enorme, dominava centenas de províncias, e uma das marcas do Império Persa era a tolerância religiosa. Ao contrário de outros povos que, quando dominavam alguém, impunham a sua religião, impunham os seus costumes, o Império Persa agia de forma diferente. Eles dominavam um lugar, eles davam uma certa liberdade para o povo. Olha, vocês são livres, vocês só vão ter que pagar um pequeno imposto para a manutenção do nosso exército, mas vocês podem trabalhar, vocês podem ter a vida de vocês, e vocês vão conviver com as diferenças. E aí eles misturavam os povos, e ali você tinha numa mesma cidade, no mesmo lugar, diversos povos, religiões, costumes diferentes, e havia uma certa tolerância. Parece com algo que nós vivemos. Havia liberdade, havia um certo respeito, e aqueles povos viviam ali, compartilhando, misturando as suas culturas. E nesse contexto de mistura, estava também o povo judeu. O texto nos diz, então, já no livro de Esther, que estava no tempo de Xerxes, o imperador. E durante o reinado de Xerxes, Xerxes era casado, ele tinha uma esposa, e o que acontece é que ele estava dando uma festa para os seus súditos, estava apresentando o seu reino, mostrando a grandiosidade do seu poder, e diz que ele deu uma festa de 180 dias para alguns dos seus líderes. E depois ele dá uma festa de uma semana para todo o povo. São 7 dias, e ele manda que todos sirvam o povo à vontade, comam e bebam o que quiser. E diz o texto que no final dessa festança toda, ele queria mostrar a beleza da sua esposa, a rainha Vasti. E já, como o próprio texto bíblico diz, meio alegre, por causa da bebida, já do muito vinho, ele manda chamar Vasti. E porque a Vasti se recusou a vir, a sair de onde estava para ir ao encontro do rei e ser exposta diante do povo, diz o texto que aquilo foi uma afronta para os homens. E aí os conselheiros do rei, os homens da corte, chegaram para o rei e falaram: rei, assim não dá. Sua mulher fez uma afronta ao senhor na frente do reino todo. Se o senhor não fizer alguma coisa aqui agora, quando a gente for para casa, as nossas mulheres vão começar a fazer a mesma coisa. Nem a mulher do rei obedece a ele. E aí disseram para o rei: você tem que tomar uma posição. E um deles disse: olha, eu sugiro o seguinte, dispensa Vasti, ela não vai mais ser a rainha, e o senhor faz um processo seletivo para encontrar uma nova rainha. O senhor vai trazer virgens de todo o império, escolhe alguns olheiros, eles vão andar pelo rei, vão encontrar uns meninos bonitos, vão trazer, vamos colocar no seu harém, e aí o senhor vai ter tempo à vontade para escolher uma nova rainha. E assim, nenhuma mulher nunca mais vai contestar um homem nesse reino. E assim o rei selou com o anel dele e disse: está feito. Vasti então perde o seu posto de rainha, começam a trazer as virgens do reino, e entre essas meninas vem então Esther, que dá nome ao livro. Esther era judia, Esther era órfã, não tinha mais o pai nem a mãe, mas foi criada por Mardoqueu, que era tio. Ele cuida dela então como se fosse pai, educa. E quando a menina foi levada, ele diz para ela: olha, vai, mas não fala para ninguém que você é judia.
Esse segredo precisa ficar entre a gente. Entra no meio do povo e fica lá disfarçada. Não diga para ninguém, para não gerar nenhum problema. E assim ela faz. Ela vai, ela é levada para o harém. Lá, os oficiais que cuidavam das moças, diz o texto que o chefe deles ali, que cuidava das meninas, se afeiçoou a ela e deu a ela um tratamento especial, foi muito bem tratada, recebeu um alimento especial. E aquelas meninas iam passar ali um tempo de 1 ano fazendo um tratamento de beleza. 1 ano de spa. 6 meses com óleos especiais e depois 6 meses com cosméticos, né, para tratar da pele. Não estou inventando não, gente, está na Bíblia, depois você pode olhar na sua Bíblia. 1 ano de tratamento, para que elas pudessem se encontrar com o rei. E o rei então vai trazendo elas, uma a uma, para conhecer as pretendentes, e diz o texto que quando ele conheceu Esther, ele falou, vamos parar, porque daqui eu já escolhi. Ela vai ser a nova rainha. O rei gosta muito de Esther, coloca nela a coroa, ela é feita rainha do Império Persa, e ninguém ainda sabe que ela é judia. Paralelo a essa história, diz o texto que alguns homens estavam tramando matar o rei. Alguns soldados queriam matar o rei, e Mardoqueu, tio, pai de Esther, escuta isso, conta a ela conta para o rei. Aqueles homens são presos, são enforcados, e essa história passa. Mas mais à frente, Amã, que era general do Xerxes, do imperador, ele tinha sido colocado como o primeiro abaixo do rei. Então todo mundo tinha que se curvar para ele, todos tinham que reverenciar a ele. E no contexto do Império Persa, o imperador é um deus ali entre eles. E o que ele diz é lei, tem que ser cumprido. E aquele homem, o Amã, a ordem era, todos deveriam reverenciá-lo. Mas tinha um homem que insistia em não fazer isso de jeito nenhum, que era o tal do Mardoqueu. E Mardoqueu, quando via Amã, todo mundo se curvava, e Mardoqueu não se curvava. E Amã começou a ficar incomodado com aquilo, e diz o texto que Amã falou o seguinte, tudo bem, vamos resolver esse problema. Ele foi para o rei e falou, rei, tem um povo aqui, no meio do seu império, que não obedece às suas ordens, que não se prostra diante dos seus mandamentos, e vamos dar um fim nisso. E eu ainda consigo para o senhor 300, eu não me lembro mais a unidade de medida, 300 toneladas de prata, uma coisa assim, 300 toneladas de prata, para que a gente extermine esse povo. E aí o rei falou, olha, não quero nem saber, tudo bem, resolve o problema, está aqui o meu anel. E naquele tempo o que selava algo era o anel, tinha a insígnia do rei, e ele deu o anel para Amã e falou, Amã, o que você quiser fazer, resolve esse problema, está aqui o anel. Amã então solta um decreto. No dia tal, do mês tal, todas as pessoas do povo, do Império Persa, terão permissão então para matar os judeus. E eles não vão poder nem se defender. Vão ser mortos e vocês podem pegar tudo, podem pegar os bens que eles têm, podem tomar posse de tudo. O rei não sabia nem qual era o povo, Amã solta o decreto. E quando isso acontece, e Mardoqueu fica sabendo do decreto de Amã e do plano que ele tinha feito para matá-los, é que começa a história em que nós vamos acompanhar agora. Capítulo 4, na sua Bíblia, livro de Esther. Eu vou ler na NVI, peço licença para ler na NVI. Se você preferir acompanhar só a minha leitura, fique à vontade, senão pode acompanhar na sua Bíblia também. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinzas e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco.
Mas ele não quis aceitá-las. Então, Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei, implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atá retornou e relatou a Esther tudo que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem que ele seja chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. Eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou-lhe dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou a resposta para Mardoqueu: vai reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, e ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Pai querido, peço que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, que através da sua palavra nós sejamos profundamente tocados. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Os judeus, então, estavam sendo ameaçados por um extermínio que era iminente. Amã enganou o imperador, já estava tudo feito. E uma coisa que precisa ser lembrada é que, no contexto do Império Persa, depois que o rei emitia um decreto, nem o próprio rei poderia revogá-lo. Uma vez que o decreto foi, ele não volta. Porque se existe a imagem de que o imperador é um deus, ele não pode errar, ele não pode voltar atrás na decisão dele. Então, depois que aquele decreto foi dado no nome do rei, não tinha mais nada que pudesse ser feito. E o texto vai dizer que a comunidade ficou perplexa, que o povo de Suzã e o povo das outras províncias, quando recebiam a notícia, que choravam, que lamentavam, que se vestiam de panos de saco e cinza. E enquanto Amã e o imperador estavam ali bebendo no palácio, aquele povo se movia, aquele povo chorava, aquele povo temia a luta que estava se aproximando. Ninguém poderia mudar o plano que Amã tinha feito, e certamente nenhum judeu, nem mesmo Esther, que era rainha. O desamparo do povo se transformou em desesperança. E aí diz o texto que Mardoqueu se vestiu de panos de saco, de cinza, e ele então começou a clamar ao Senhor desesperadamente. Ele saía pela cidade com grande clamor, com grande tristeza. E no contexto judaico, sempre quando eles passavam por alguma aflição, uma doença, algo grave, eles tiravam as suas roupas festivas, vestiam de roupas rasgadas, de pano de saco, e se sujavam de cinzas. Alguns deitavam sobre as cinzas frias depois do fogo, e aquilo era expressão de dor, de lamento. Nós vivemos numa cultura ocidental onde a gente esconde ao máximo o nosso sofrimento. A gente chora escondido, a gente tranca a porta do quarto, faz de tudo para que as pessoas não percebam, mas se você já viu
uma notícia na TV, um funeral, por exemplo, ali no meio árabe, você já viu que as pessoas andam nas ruas e carregando os caixões, e gritando, e chorando, e lamentando. E Mardoqueu faz isso. Ele veste seu pano de saco, se cobre de cinzas, e ele sai expressando nas ruas a sua tristeza. E ele vai até a porta do rei. Mardoqueu sabia que não poderia entrar no palácio. Provavelmente ele estava ali justamente para que Esther soubesse. Esther já não vivia mais a realidade do povo, já não vivia mais nas ruas, ela estava ali isolada no harém do rei, e ela não sabia do que estava acontecendo. E eu imagino que a postura de Mardoqueu seja justamente essa de alertar, de mostrar o sofrimento, e é isso que acontece. Diz o texto que os criados notam, percebem o sofrimento dele, e vão ao encontro de Esther, e falam para ela: olha, seu tio está coberto de cinza, vestido de pano de saco, clamando nas ruas. E Esther pede que um deles, então, vá ao encontro dele e pergunte o que está acontecendo. Ele conta o que aconteceu, ele dá uma cópia do decreto, e fala: olha, conta para ela o que está acontecendo, ela não deve estar sabendo disso. E eles voltam, contam para Esther o que aconteceu, e aí, então, a primeira reação de Esther é: olha, diga para ele o seguinte, todo mundo no reino sabe, inclusive ele, que ninguém chega na presença do rei sem que ele chame. Ninguém chega na presença do rei sem ser convidado. E se a pessoa fizer isso, os soldados imediatamente já pegam aquela pessoa, e a menos que o rei estenda o cetro, aquela pessoa é morta na hora. E já faz 30 dias que o rei não me chama. O texto não fala, mas eu imagino que grande parte disso seja por causa do grande harém que ele tinha. Né? Se você se lembra, ele levou um exército de virgens bonitas para o palácio, talvez por isso já tinha 30 dias que ele não chamava Esther, apesar de gostar tanto dela, como o texto diz. E Esther diz para ele: olha, eu não posso. Eu sinto muito. Sinto, lamento, choro, mas eu não posso ir à presença do rei. E naquele momento, Mardoqueu então escuta o que os servos dizem, e ele diz o seguinte para ela. Quando Mardoqueu recebeu a resposta, mandou dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este, que o Senhor te colocou como rainha. Mardoqueu escuta o que Esther diz, e ele, eu imagino que como alguém que conhecia muito bem ela, alguém que tinha criado Esther, ele fala para Esther: Esther, você está achando que você é quem, Esther? Você acha que só porque você está aí no palácio do rei, porque você está vestindo essa roupinha bonitinha, a coroa, você acha que na hora que o machado descer, sua cabeça não vai rolar também? Se você não fizer nada, Deus pode até levantar uma outra forma de livrar o povo, mas você e a família do seu pai vão morrer. E quando Esther escuta essas palavras, quando Esther ouve o texto, o que Mardoqueu disse, diz o texto que ela pensa melhor. Então ela responde: olha, diga para o meu tio que ele reúna o povo, que coloque esse povo para orar, que eles fiquem 3 dias, 3 noites jejuando, orando, e eu aqui com as minhas servas, nós vamos fazer o mesmo, e eu vou falar com ele, eu vou entrar no pátio, e eu vou fazer isso, não importa o que aconteça. E aí ela diz o quê? Se eu tiver que morrer, morrerei. Diante da opressão, diante da destruição que se mostrava iminente, e do desafio que o seu tio tinha feito,
A resposta de Esther é: se eu tiver que morrer, eu morrerei. O medo se transformou em entrega, se transformou em fé. A hesitação se transformou em confiança, em determinação. Esther compreendeu que havia um inimigo lá fora, não só do povo de Deus, mas um inimigo do Deus vivo. E naquele momento ela tomou consciência de que aquele luxo do palácio e a vida que ela tinha ali não valia de nada. Que tudo aquilo se tornava desconfortável diante do que estava para acontecer. O Eugene Peterson, ele disse o seguinte: onde quer que haja um povo de Deus, há inimigos de Deus. A compreensão de que existe, de fato, um inimigo, força uma reavaliação de prioridades. Esther se transformou nesse curto momento de beleza, de rainha, numa intercessora do povo judeu. Ela deixou de ser um mero objeto sexual do rei, que é isso que ela era, para ser aquela que ia interceder fervorosamente pelo seu povo, que estava disposto a fazer o que tivesse que fazer para salvá-lo. E o Isaac Watts, ele disse num hino dele, ele disse o seguinte: sou um soldado da cruz, sou seguidor do Cordeiro, não temerei pertencer à sua causa, nem me envergonharei de pronunciar o seu nome. Há inimigos a combater, eu vou enfrentar a maré. Este mundo vil não é amigo da graça para ajudar-me a chegar a Deus. E a primeira coisa que você precisa perceber aqui é que você está nesse mundo, mas que você não pertence a ele. E aí o próprio Jesus disse isso lá em João capítulo 17, quando ele intercedia pelos discípulos. Ele disse o seguinte: não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Não se engane, você não faz parte desse mundo. Você não é parte dessa sociedade. Em outras passagens, o texto vai nos afirmar lá em João capítulo 15, se o mundo vos odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Jesus já tinha dito: olha, vocês têm inimigos, vocês vão ser perseguidos, porque eu fui perseguido. Lá em Lucas capítulo 9, Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonha de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. E aí nós poderíamos olhar outras e outras passagens em que Jesus nos alerta: olha, você não pertence a esse mundo, você não faz parte dele. Pare de achar que sua vida vai ser tranquila, que você não vai ser perseguido, porque no momento em que você se posicionar do meu lado, as perseguições vão vir. E talvez, se você não tem sido perseguido, você não é criticado por ninguém, talvez seja porque você está longe de tomar uma posição ao lado de Jesus e dos princípios que ele nos ensinou. Precisamos entender que estamos nesse mundo, mas que não somos dele. Isso tem que ficar muito claro para você. Você pode até ter uma casa bonita, você pode até ter um carro do ano, você pode até ter a sua vaga no serviço público, mas não é isso que te define. Não pode ser isso que te define. O que diz a Bíblia é que, se não for dessa forma, Deus não tem parte com você. Ele precisa ser o centro, todo o resto é adereço. Temos que entender a seriedade disso. Pare de viver como se você fosse parte do sistema, porque você não é. Segunda coisa que nós precisamos entender aqui, que fica muito claro nesse texto, é que Deus te colocou aonde você está com um propósito. O lugar em que você está, o lugar que você ocupa, o serviço que você tem, você não chegou ali só para desfrutar da sua vida. Quando nós queremos conquistar alguma coisa,
Quando nós estamos precisando de algo, aí nós botamos o nosso joelho no chão, nós choramos e oramos e pedimos. Oh, Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me dá essa aprovação, me dá essa vaga, me dá esse emprego. Mas a verdade é que muitas vezes nós chegamos lá e nos esquecemos do que Deus fez por nós. Pedimos mundos e fundos, prometemos isso e aquilo, mas depois da conquista, a gente deixa para lá. Nós reclamamos da sociedade, dizemos que o mundo está perdido, que o mundo isso, que o mundo aquilo, mas eu te pergunto, o que é que você tem feito aonde você está? As pessoas te conhecem por ser o empresário mais honesto de Sobradinho? Nossa, aquele ali nunca fez um trambique na vida, aquele ali é crente toda a vida. Será que as pessoas te conhecem por ser o funcionário público mais dedicado da sua repartição? Rapaz, o fulano, eu nunca vi um cara dedicado igual aquele ali, não. Ele chega na hora, ele sai depois, ele faz o trabalho, está sempre sorrindo, está sempre de bem com a vida. Ou será que você é daqueles que entra no sistema e chega reclamando, sai reclamando? Será que as pessoas te conhecem por ser o médico, a enfermeira mais bem-humorado do plantão da noite, aquele que ninguém quer pegar? Rapaz, 2 da manhã ela está atendendo um menino com o joelho ralado e está sorrindo, e está tratando bem, com educação. Será que as pessoas te conhecem como aquele aluno que nunca pediu cola numa questão na prova? E alguém que eles não devem nem pedir, porque sabe que não dá? É assim que você é conhecido? Entenda uma coisa, o mundo está mal das pernas. E Deus te colocou onde você está para que você faça a diferença. Mardoqueu disse para Esther, Esther, será que você não é rainha para que você faça a diferença onde você está? Não. Deus te colocou aí para isso. E você precisa entender que na sua omissão, a pessoa mais prejudicada é você. Ele disse para ela, falou, olha, se você ficar calado, Deus pode até levantar outra pessoa para livrar esse povo, Ele vai dar um jeito. Mas você, a sua família, a família dos seus pais vão todos morrer. Outra lição que eu quero que você entenda nesse texto é que diante dos desafios, a oração é o seu maior trunfo. Quando surge aquele problema que você não vê como sair dele, que você não tem nenhuma perspectiva de resolver, apegue-se à oração. A história do cristianismo está aí para nos lembrar de que, diante dos conflitos, por muitas vezes a primeira coisa que a igreja cristã fez foi pegar nas armas e sair para a guerra. E nós temos visto os estragos que essa postura fez ao longo da vida da igreja. É aí que nós erramos, é aí que nós perdemos a batalha, porque nós queremos lutar com as nossas forças, nós queremos lutar de cabeça quente, vamos sem preparo, e nos esquecemos de que Deus é o maior interessado na vitória. Nos esquecemos de que melhor do que tomar qualquer ação é nos colocarmos diante de Deus em oração. Diz o texto que no momento que o problema surge, no instante que Mardoqueu sabe do problema, ele tira sua roupa, veste pano de saco, cinza, e ele vai clamar ao Senhor. E Esther, quando cai a ficha dela e ela percebe o desafio que está diante dela, ela diz para ele, fala, então nós vamos fazer isso, continue orando, vá jejuar, eu daqui com as minhas servas vamos jejuar também, e depois disso nós vamos ter com o rei. Ela convida o povo a orar, clamar pela misericórdia de Deus. Veja o que o salmista escreve lá no Salmo 18, a partir do versículo 6. Na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, Ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. A terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram, estremeceram, porque Ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu, nuvens escuras estavam sob os seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento, fez das trevas o seu esconderijo, das nuvens escuras, cheias de água, o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios, quando dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo. Atirou suas flechas e dispersou os inimigos, com seus raios os derrotou. Do fundo do mar apareceu. E os fundamentos da terra foram expostos pela tua repreensão, ó Senhor, com o forte sopro das tuas narinas. Das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas para mim.
Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. Esse é o poder do nosso Deus. Esse é o poder que o salmista relata. O poder de um Deus que, quando se compadece daquele que ama, é capaz de mover céus e terras para resolver uma questão. Por que é que você tem perdido tanto tempo reclamando, ao invés de clamar ao Senhor? Quarta lição. Depois de orar, faça o que é certo, mesmo que o preço seja a sua própria vida. Se tiver que morrer, morra. Depois de ter sido confrontada por Mardoqueu, Esther, ela entende que precisava tomar uma posição, mesmo que aquilo colocasse a vida dela em risco. E ela fala: se eu tiver que morrer, eu vou morrer. É essa postura que você precisa tomar também. Porque quantas vezes você já se omitiu diante do erro? Porque você pode até não estar cometendo todos esses erros, mas quantas vezes você já viu o erro ser cometido diante dos seus olhos e você se omitiu? Deixou de manifestar por medo das retaliações. Riu daquela piada extremamente ofensiva só para se sentir parte de um grupo. Disse para um amigo: eu sou crente, mas eu não sou daqueles xiitas, não, eu sou de boa. Só para ser aceito, só para ser bem visto, abriu mão dos seus princípios. Ou tirou aquela nota fiscal falsa só porque o chefe mandou, não, é para fazer. E aí diz: não, mas eu tenho uma família para alimentar. Ouviu a corrupção dentro do seu ambiente de trabalho passar diante dos seus olhos e nunca denunciou. Pois eu te digo uma coisa: se você tem agido assim, você está em pecado. Precisa corrigir isso urgentemente. Um servo do Senhor não pode se calar diante do mal. Assuma sua identidade de servo de Deus, faça o que é certo, independente das consequências. Talvez para você hoje, morrer não seria no sentido literal, talvez ninguém vai puxar uma faca e te matar porque você fez o que é certo. Mas talvez a morte hoje seja você perder alguns relacionamentos, perder algumas amizades porque você falou demais. Talvez a morte seja a morte de um emprego, a morte de uma facilidade. Essa morte simboliza o seu sacrifício pessoal em prol daquilo que é certo. E é isso que Deus espera de você. Nada menos. O problema é que nós não valorizamos o indivíduo. Num mundo excessivamente povoado, é muito fácil você perder a noção da diferença que um indivíduo pode ter. E você pode olhar para a sua vida e falar: não, mas sozinho. Como é que o ditado popular fala? Uma andorinha só não faz verão. E eu imagino se Esther tivesse pensado a mesma coisa. Não, mas eu sou só uma. E eu nem posso estar diante do rei. Nós precisamos entender que, mesmo sozinhos, temos a obrigação diante de Deus de fazer aquilo que é certo. Não vai haver nenhum grito celestial empurrando você para tomar uma atitude, não. Se você não fizer, de alguma outra forma Deus vai fazer. Mas entenda que o prejuízo é todo seu. Você é o maior prejudicado. Quando nós somos chamados para Deus, por Deus para um determinado fim, precisamos nos dispor. Não dá para ficar sentado passivamente, esperando para ver o que vai acontecer, para ver se alguém vai fazer o que você deveria fazer. Talvez você não possa resolver todos os problemas que estão ao seu redor, mas eu tenho certeza que pelo menos alguns você pode. E o que é que você tem feito? O que você tem feito para ajudar nos problemas das famílias que você tem convivência? O que você tem feito para ajudar aqueles que passam fome? Daqueles que são viciados em drogas ou no álcool? O que você tem feito pelos órfãos, pelas viúvas? O que você tem feito contra a pornografia?
contra a violência? O que é que você tem feito contra a corrupção? O que é que você tem feito contra esse movimento da sociedade que tenta dizer que você é obrigado a gostar de tudo aquilo que Deus condena? O que é que você tem feito? Faça algo, participe. Mateus, por onde eu começo? Não sei. Comece nas reuniões lá de pais e mestres. Levante e fala, diga, eu não concordo com isso. Eu acho que isso está errado, não sou a favor disso, ou sou a favor daquilo. Não se cale. Não se ausente da sua responsabilidade. E aí eu concluo com 2 princípios que são fundamentais para que você possa colocar isso em prática. O primeiro, só nos dispomos a arriscar quando acreditamos que uma pessoa pode fazer a diferença. Deixe de ser tão cauteloso, de ficar protegendo as suas costas, de ficar preocupado com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão deixar de dizer. Acredite que você, sozinho, pode fazer a diferença. Porque os homens e as mulheres que mudaram a história desse mundo foram aqueles que acreditaram que poderiam fazer algo sozinhos. Que começaram um movimento sozinhos. Porque se eu digo que uma pessoa só não pode fazer nada, o que eu digo de Jesus? Um homem, aqui feito carne, fisicamente tão limitado quanto eu e você. E o que ele realizou? Você pode fazer a diferença. E você precisa acreditar nisso. E o segundo é que só quando você abandona o porto seguro da teoria e entra no mundo da realidade é que você consegue realmente mudar a situação. Você é um cristão que usa das suas faculdades mentais, é um indivíduo que conhece a Cristo. E nós evangélicos somos muito bons em teoria, não somos? A gente tem teoria para tudo, tem teologia para tudo que você imaginar, regra para isso, regra para aquilo. Mas precisa vencer a barreira da teoria, precisa chegar na prática. É o ato quem transforma, não é o pensamento. É o agir que transforma a sociedade. Uma única pessoa pode fazer sim a diferença, desde que ela entenda que precisa agir. A pergunta não é simplesmente se você pensa, o que você pensa de Cristo, mas é o que você faz com o que Cristo te ensina. O modelo para nós nesse momento é Esther, uma mulher cuja coragem assemelham-se às convicções. Ela tinha as convicções dela, mas ela igualou os seus atos àquilo que ela cria. Ela, diante do problema, ela foi ao Senhor em oração. Ela entendeu que aquilo não era para ela, que aquele palácio não valia de nada se o povo dela morresse pela ausência, pela falta de atitude dela. Você está inconformado com o mundo que você vive? Você não aguenta mais ouvir tanta besteira lá fora? Você não aguenta mais ser importunado o tempo todo na internet, no e-mail, tentando fazer você engolir coisas que vão contra a palavra de Deus? Comece a abrir a sua boca e faça a diferença. E aí, você precisa entender, e eu quero deixar isso bem claro aqui, que eu não estou falando para ninguém sair daqui acendendo tocha e vamos queimar a casa de alguém, não. Porque não foi essa a atitude de Esther. Eu gosto de perceber o cuidado quando Mardoqueu e Esther agem, que ele estava tão preocupado em falar a verdade que ele pega uma cópia do decreto. Olha, esse aqui é para ela não entender nada errado, está tudo escrito aqui. E ela vai ao Senhor em oração. Ela e o povo se prostram a Deus. E depois ela vai ao encontro do rei, colocar diante dele o problema que acontecia. Se você conhece a história, você sabe que depois de tudo isso, o rei ouviu o que Esther tinha a dizer, condenou a Amã, que foi morto, e ele não podia revogar o decreto que tinha dado. Mas ele promulga então um novo decreto, dando aos judeus o direito de se defenderem.
dizendo que os judeus poderiam se juntar, poderiam se reunir e se defender no dia do ataque. E aquelas nações, aqueles povos foram contra os judeus. Mas diz o texto bíblico que eles prevaleceram. Que o Senhor transformou aquela situação em vitória. E que quem saiu daquele conflito carregando os despojos da guerra foram os judeus. Você tem passado por alguma coisa muito difícil, uma situação muito complicada. Coloque-se diante de Deus. Clame ao Senhor. Você quer ver esse país mudado? Você quer ver a realidade mudada? Clame ao Senhor. Porque não dá para entender, não dá para acreditar que nós estejamos felizes do jeito que as coisas estão. Do jeito que o mundo caminha. E se nós não fizermos algo agora, se não começarmos agora a fazer a diferença, pode ser muito tarde. E as coisas podem tomar uma proporção muito maior do que se nós tivéssemos arregaçado desde já as nossas mangas, colocado os nossos joelhos no chão e clamado ao Senhor. Esse é o desafio que fica para você nessa noite. Vamos clamar pelo nosso povo. Vamos clamar pelo nosso país, pelo nosso governo, pelos nossos deputados, senadores, que eles que estão lá fazendo lei. E aí, de um lado, nós temos pessoas muito letradas e muito espertas fazendo leis que vão completamente contra os princípios bíblicos. E temos alguns cristãos de pouca sabedoria complicando tudo por lá. Você acompanha os jornais, você está vendo a bagunça que está acontecendo. Você, servo de Deus, precisa se posicionar. Precisa assumir uma postura diante dos princípios que você professa. E que o nosso Deus, na sua misericórdia, assim como o salmista escreveu lá no Salmo 18, que Ele mova os céus, que Ele mova a terra, que Ele desça como raios, quebrando todas essas cadeias e tudo isso que vai contra a sua vontade. E Ele vai transformar essa realidade de opressão, de pecado, de perdição, numa realidade de vitória nas nossas vidas, na vida do nosso país. Nós vamos cantar. Nós vamos cantar Brilharei. E eu convido você, enquanto canta essa música, pensar em como é que você pode brilhar, onde é que você precisa brilhar. Deus nos colocou como luzeiros. Você tem a função, a responsabilidade de iluminar aonde você está. E nós vamos cantar justamente isso agora. Que nós queremos brilhar como as estrelas que estão no céu, lançando a verdade do nosso Deus em meio à escuridão. Você pode ficar de pé enquanto nós cantamos. Senhor, eu vi o sol surgir e acordar minha manhã. Me levanto pra te dar louvor. Senhor, eu vi tuas estrelas a brilhar, brilhar pra ti, e me chamas pra brilhar também. Eu te dou esta canção e levanto um clamor e te entrego o meu viver. Brilharei como as estrelas que estão no céu, ao lançar tua verdade na escuridão. Viverei pra tua glória, Cristo, viverei pra tua glória.
isso. Senhor, eu vi. Senhor, eu vi o sol surgir e acordar minha manhã. Me levanto pra te dar louvor. Senhor, eu vi tuas estrelas a brilhar pra ti, e me chamas pra brilhar também. Eu te dou essa canção, me levanto um clamor e te entrego o meu viver. Brilharei como as estrelas que estão no céu, ao lançar tua verdade na escuridão. Viverei pra tua glória, Cristo, viverei pra tua glória. Cantarei bem forte em teu louvor, sendo luz a este quebrado mundo. Viverei pra tua glória, Cristo, viverei pra tua glória. Radiante como o sol, enviando a tua luz, que a igreja se levante, explodindo em amor, como forte resplendor. Incendeia a tua igreja, radiante, radiante como o sol, enviando a tua luz, que a igreja se levante, explodindo em amor, como forte resplendor. Incendeia a tua igreja, brilharei as estrelas que estão no céu, viverei pra tua glória, Cristo, viverei pra tua glória. Cantarei bem forte em teu louvor, sendo luz a este quebrado mundo. Viverei pra tua glória, Cristo, viverei pra tua glória. Pai querido, nós como igreja nos colocamos diante do Senhor. Pai, nós erguemos um clamor pelo nosso país, pela nossa nação, pela nossa cidade. Pai, pelos rumos que essa nossa sociedade tem tomado. Pai, nós olhamos com grande preocupação tudo isso que tem acontecido. E nós entendemos que, de acordo com a Tua palavra, nós não podemos nos calar diante do mal. De que nós, como servos do Senhor, precisamos nos posicionar. Por isso, em primeiro lugar, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor. E queremos apresentar a Ti tudo aquilo que tem nos afligido. Pai, essas leis que têm surgido, leis que praticamente institucionalizam o pecado, Pai, isso nos incomoda, isso nos tira a tranquilidade. Nós queremos colocar isso diante do Senhor, porque é um problema que parece além das nossas mãos. Pai, nós colocamos diante do Senhor a violência, que cresce a cada momento, o medo que nós temos de sair nas ruas, de andar nas ruas, porque não sabemos o que pode acontecer. Pai, colocamos diante do Senhor o problema das drogas, o problema do álcool, tantas pessoas que têm suas vidas perdidas, suas vidas na lama por causa do vício.
E nós, quando olhamos para as nossas forças, nos sentimos tão pequenos, tão fracos. Pai, mas assim como o povo de Deus, assim como Esther, nós queremos nos colocar diante do Senhor. E queremos começar esse mover por um clamor a Ti. Pai, transforma a nossa realidade. Move céus e terra. Se for preciso, Pai, faça tudo que estiver ao seu alcance e transforma essa realidade, Jesus. Pai, nós pedimos também por determinação, por coragem, que eu e os meus irmãos aqui presentes, Pai, que nós nos coloquemos como servos do Senhor onde estamos, que sejamos diferença, que sejamos luz, que nós estejamos ali levando a luz em meio à escuridão, que nós brilhemos para a sua glória. Pai, dá-nos coragem, e que se nós tivermos que escolher, se tivermos que dizer que estamos prontos a morrer, Pai, que isso seja. Nós queremos entregar as nossas vidas, tudo que temos, Pai, porque nada teríamos sem o Senhor. Por isso nada disso tem valor, Pai, se estivermos longe de Ti. Usa-nos. E que através do mover da Tua igreja, que através do mover dos santos, nós vejamos, Pai, uma sociedade mudada. E que a igreja, Pai, tenha a sua imagem restaurada. Imagem essa que está tão queimada lá fora. E nós sabemos, Pai, que quando a igreja é envergonhada, o Senhor é humilhado. Quando nós nos comportamos de forma equivocada, é o Senhor que nós manchamos. Pedimos perdão e pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a mudar essa história. Que a igreja seja cada vez mais o porto seguro, onde aqueles que estão aflitos de coração e perdidos neste mundo, encontrem o perdão, encontrem a salvação, encontrem a paz. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos por tudo, agradecidos pelo amor que o Senhor dedica a nós. No nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar. Nós estamos então encerrando o culto dessa noite. Nos vemos na quarta-feira para o nosso culto de oração. A todos uma boa noite. Que o Senhor nos guarde em segurança, nos leve em segurança aos nossos lares. Uma boa semana de trabalho, de estudo. E que você seja de fato diferença aonde você estiver. Nós vamos orar ao som dos instrumentos. Peço para que você ainda não converse. E ao som dos instrumentos, nós vamos fazer uma oração silenciosa, colocando diante do Senhor os desafios que você teve no culto dessa noite, que nós tivemos. E depois dessa oração, nós estamos então encerrados.